Boa noite. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Assim está dando para ter legal os slides? Está tranquilo? Se ficar ruim, eu tento apagar a luz aqui para dar uma melhorada. O capítulo 8, ele fala: bem-aventurados que têm puro o coração. E ele tem algumas passagens, eu não vou ler todas, mas essas duas aqui eu acho importante que a gente lê, porque elas deram o nome, né, ao capítulo. Então, no Mateus, no capítulo 5, ele começa assim: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Eu peguei o controle errado, não vou passar um, não estou olhando aqui não. E na sequência, Mateus também, capítulo 10, de 10 a 13, de 10 a 16, apresentaram então algumas crianças, a fim de que eles as trocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Jesus zangou-se, é engraçado isso, né? Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. E aí, por que eu quis ler esses dois primeiros trechos? Porque ele fala, né, começando pela lição das crianças: deixai vir a mim as criancinhas. Nós somos espíritas, gente. Se nós somos espíritas e acreditamos em reencarnação, a gente fala de pureza das crianças. Só que a gente pega um bebê recém-nascido que tem mais encarnações do que a gente. Então, certamente, errou mais do que nós, porque está aqui há mais tempo, passou por mais tempo. De onde vem essa pureza? No texto é muito interessante que ele fala de uma túnica, que a criança se veste com uma túnica da pureza. Aí sim a gente consegue começar a entender a beleza do Espiritismo. Essa criança nasce com todos os seus problemas e suas imperfeições, revestida numa túnica de pureza, que você imagina uma mãe, depois de passar por uma gestação, pelo parto, estar amamentando aquela criança, sugando a sua mama, tirando sangue, machucando. Imagina se ela olhasse para aquela criança e ela reconhecesse todas as impurezas e imperfeições que nós temos depois de maiores. Ela ia conseguir amar essa criança? Imagina o Perini, o bebê, mostrando tudo que ele tem. A mãe dele tinha jogado ele fora, jogava pela janela. Não vou nem falar de mim, vou falar do Perini. É mais fácil. É mais fácil apontar o dedo, né, gente? Então, gente, essa túnica de pureza é exatamente para isso. Por quê? Num dado momento, as crianças começam a crescer e começam a mostrar o que elas já trazem de bagagem. Só que até esse momento chegar, nós temos a oportunidade de amar, de acariciar, de orientar, de formar o caráter dessa criança nessa encarnação. Então essas informações ela está recebendo e ela vai processando. Quando ela começa a acessar o drive dela, ela já recebeu uma boa quantidade de informação para que ela possa buscar essa evolução, assim como todos nós. Então, a infância ela não é o início da alma, mas uma fase de maior fragilidade e sensibilidade, onde o espírito se torna mais acessível a boas influências. Precisamos aproveitar essas oportunidades. Eu vou tentar uma troca aqui, gente, que eu acho que está... Não. E... tem que fazer cursinho aqui. Bom, assisti. Apertei tudo, não consegui. O Rogério fez alguma coisa aí para mim. Acho que foi o Rogério. Bom, ela representa uma oportunidade sagrada de educação moral
e de renovação, tanto para os pais quanto para a sociedade, permitindo que novos hábitos sejam semeados. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Nós temos a oportunidade e a responsabilidade, porque Deus nos dá a oportunidade de cuidar do filho dele. E nós temos essa responsabilidade aqui. Então, quando você ensina os seus filhos a serem pessoas do bem, a fazerem o bem, e você cuida bem desses filhos que Deus está nos emprestando nesse momento, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer isso, de ajudá-los nessa evolução. E aí, falando da essência da pureza, intenção versus aparência. Jesus nos ensinou que o valor espiritual não está nos rituais externos, mas na sinceridade dos pensamentos e dos sentimentos que cultivamos. Eu estava estudando esse capítulo e usaram um exemplo que eu acho que fica bem claro para todos nós. Você imagina um banco, uma pessoa trabalhando num banco, e ela está passando por um corredor e olha o cofre aberto, aquela montoeira de dinheiro. Você sente aquela vontade de, você tem aquele ímpeto, fala, vou pegar um dinheiro para mim, vou pegar. Só que aí você fica naquela e vem, de repente você fala assim, cara, mas vou pegar, mas isso não está certo, esse dinheiro não é meu, mas eu ia resolver todos os problemas todos, trocava de carro, ia viajar, pagava minhas contas, não vou porque isso está errado, eu não faço isso. O que o Espiritismo fala? Por que isso aconteceu? Porque nós ainda não somos perfeitos. Se fôssemos, nós estaríamos aqui. Então você ainda tem o mal dentro do seu coração. Na terça-feira passada, na reunião mediúnica, eu não consegui colocar a imagem de uma maneira que ficasse boa. Depois eu posso até colocar no grupo da Fundação, mas foi psicografado, foi desenhado por psicografia, por uma médium do grupo, a Júnia, um coração. E eu achei muito interessante por causa da palestra de hoje, e o desenho do coração, ela pintava um pouco mais forte uma parte de baixo do coração, e escreveu paz, saúde, caridade, enfim, algumas coisas ditas pelo espírito que estava naquele momento incorporado com a médium. E ao final, na explicação, ela falou que aquele coração, que era o coração, e que aquela parte mais escura era a maldade que a gente ainda carrega. Então é exatamente isso, gente. Essa pessoa que viu esse cofre aberto, ele tem esse ímpeto de buscar, mas ele não o faz. Por quê? Porque ele sabe que está errado. Isso, dentro do Espiritismo, aos olhos do Espiritismo, é uma grande evolução, é um grande passo que esse espírito conseguiu fazer, porque ele resistiu a uma tentação, mesmo ainda tendo mal no seu coração. Só que nesse mesmo banco, nesse mesmo dia, ele foi embora, veio outra pessoa. Davi esqueceu o cofre aberto, veio outra pessoa, quando olhou, falou assim, esse não teve dúvida, vou pegar o dinheiro. Já tirou a mochila das costas, já estava olhando como é que ia fazer. Na hora que ele ia entrar, ele viu a luzinha piscando de uma câmera. Aí ele, se eu pegar, vai me filmar, vão saber que fui eu, vou ser preso, posso perder meu emprego. Putz, não vou fazer. Perante a lei dos homens, qual a diferença desses dois? Existe? Do que pensou em pegar e desistiu porque sabia que estava errado, e do que pensou em pegar e só não pegou porque ia ser filmado, ia ser descoberto. Na lei dos homens não tem diferença. Ninguém cometeu crime. Só se ele tivesse ido pegar. Agora, para o Espiritismo, são pessoas completamente diferentes. Por quê? A segunda pessoa que decidiu fazer o mal, só não fez porque poderia sofrer as punições, ela não deixou de fazer porque sabia que estava errado. Então ela tinha essa intenção ainda muito forte. Então, diante de um julgamento,
essa pessoa ainda está com uma moral muito baixa, ainda não conseguiu entender esses ensinamentos de Jesus. Então, a gente precisa perceber que o que a gente aprende no Espiritismo nem sempre está valendo na lei dos homens. Para os outros de fora, como está escrito aqui, ó, rituais externos. Aí a gente vai falar da parábola que também é citada ali, na hora que Jesus com seus discípulos senta com os fariseus para uma refeição, e os fariseus julgam eles, Jesus e todos os discípulos que estavam com ele, foram julgados porque não lavaram suas mãos, não fizeram um ritual de higiene tão importante para os fariseus naquele momento. E aí Jesus responde, fazendo uma alusão ao cuidado com o externo, quando o interno não está sendo tão cuidado. E a gente sabe pela história que os fariseus não tinham condutas muito apropriadas. E Jesus questiona isso. E aí fica para nós mais uma lição. Quantas pessoas a gente conhece que estão aí sempre arrumadinho, tudo bonitinho, quando está na frente das pessoas, tudo legal, o Anderson, meu amigo, ele fala com todo mundo. Quando percebe que não tem ninguém olhando igual a câmera, tratar mal o funcionário, tratar mal a esposa. Perini não faz isso porque ele é um homem de juízo, é igual a mim, né? Mas enfim, a gente brinca, mas a esposa que trata mal o marido, a sogra, o sogro, o vizinho, mas na frente das outras pessoas, não, é sempre um cavalheiro, uma dama. Então, quantas pessoas vivem nessa ilusão? Por quanto tempo as pessoas conseguem viver fazendo isso? A pureza não é um estado estático, mas uma conquista gradual da alma através da humildade e da honestidade moral. Como é que a gente consegue melhorar, gente? A gente erra, como o pensamento do primeiro que queria pegar o dinheiro e não pegou, mas a gente já, aqui não, isso eu não posso fazer. Então a gente não vai errar nunca mais? Vamos, de preferência erros novos. Se você errou uma coisa e corrigiu, você não pode fazer de novo, porque já não é erro, você está fazendo o que você quer. Agora, se você fez uma coisa que estava errada, se desculpar e não repetir o erro, já é um passo muito grande que você está dando, estamos dando, né? Então, essa conquista, ela vai de maneira gradual. E quando eu falo gradual, quando o texto mostra gradual aqui, que eu falo para vocês, nós fazemos isso gradualmente como? Com as nossas várias encarnações. Então, nós vamos tendo oportunidades. A gente vem, eu vim lá assinei um contrato lá que eu ia fazer umas coisas, umas eu devo ter conseguido acertar, outras não, e na hora a gente presta contas. Aí fala assim, olha, diante disso aqui, você vai ter que recuperar todo o mal que foi feito. Então você vai precisar de mais uma encarnação, e isso é uma oportunidade que Deus está nos dando. Agora, onde nasce o mal, gente? Jesus ensina que o mal não nasce das coisas externas ou de rituais não cumpridos, mas do próprio coração humano. Claro que coração humano é um sentido figurado, não é do nosso coração mesmo, né? Mas não são as coisas externas. E aí tem uma passagem aí também que é bastante interessante, e quando a gente conversa com algumas pessoas, segue algumas outras religiões que entendem a Bíblia de um jeito muito quadrado, sem sair dali, tem uma passagem que fala: se sua mão fez alguma coisa de errado, arranca. Se os seus olhos estão seguindo o caminho, arranca. Vamos parar para pensar aqui, gente. Aquele mesmo cara do banco, ele foi lá e roubou. O segundo foi lá e roubou. Foi descoberto. Eu falei: tu me roubou, né? Arranca a mão dele. Aí, pum, mandei arrancar a mão dele. Ele vai deixar de roubar só que eu arranquei a mão dele? Não. Então,
Gente, Jesus falou para arrancar a mão, para arrancar o olho. Ele estava falando para arrancar o olho, né? Para arrancar a mão. Não é isso. É um sentido figurado. Você imagina a dor. A gente está falando aqui, quando nós espíritas falamos disso, nós estamos falando de tirar de dentro de nós. E a dor que a gente sente, tirando esse pensamento ruim, essa intenção ruim, ele coloca, assemelhando a dor de você ter uma amputação de um membro ou de você arrancar o seu olho. Então é essa dor que a gente deve sentir para tirar esse mal de dentro da gente. E é isso que está querendo dizer o texto na Bíblia. As verdadeiras impurezas não são sentimentos são os sentimentos que obscurecem a luz da alma e impedem o progresso espiritual. São as nossas escolhas, né? São as nossas escolhas, são os caminhos errados que nós seguimos, escolhemos, que não permitem que a gente enxergue a luz e a gente se mantenha na escuridão. E assim, imagina aquele blackout geral como a gente já teve aqui algumas vezes. Nem lua cheia tinha no dia. Aí você pega uma vela, coloca a vela aqui em cima da mesa. Mas uma vela, cara, espera 5 minutinhos para a gente acomodar os olhos. Uma vela já muda completamente o ambiente. Então, esse pontinho de luz é que a gente está buscando. Então, talvez hoje nós tenhamos apenas uma vela no nosso mundo de escuridão, mas essa força dessa luz vai aumentando conforme as nossas decisões, os nossos sentimentos e conforme a gente consegue diminuir essas impurezas. Isso tudo é a busca da reforma íntima. É um processo contínuo de identificar essas imperfeições e trabalhar ativamente para transformá-las em virtudes. Então vamos lá, você fez uma coisa que não foi legal, você percebeu que aquilo não era bom, você não faz mais. E você passa, não, agora eu vou tomar uma atitude diferente, um posicionamento diferente. Gente, não precisa de muito. Às vezes uma pessoa para falar com você, só de você parar e dar atenção para ela. Às vezes aquela pessoa está sozinha, vive sozinha, mora sozinha, não tem ninguém. Só de você ouvi-la, às vezes pode até chato, mas só de você parar e dar atenção, falar assim, não, mas ficar estado de presença, não é conversar com as pessoas, né? Davi está falando comigo, Davi? Não é isso, gente. É parar e olhar para a pessoa. A pessoa fala, posso falar com você? Cara, guarda o telefone, está ali presente. Às vezes uma pessoa, a gente, parece besteira, gente, quantas vezes a gente faz aqui, a gente é recebido aqui com um abraço, já tem tempo que você não recebe a gente com um abraço, né? Acho que já está na hora de botar o pessoal de novo para dar abraço. Quantas vidas são salvas por causa de um abraço? E a gente nem sabe que a gente fez aquilo naquele dia. Uma coisa que nós falamos para a pessoa, é o suficiente para ela deixar de fazer alguma coisa ruim, até com ela mesma. Então, quando a gente fala nesse processo contínuo, e eu já falei isso aqui outras vezes, faça de maneira mecânica. Preciso ligar para alguém ou para falar uma coisa, para fazer um elogio. Vou fazer um elogio. Escreve para você não escrever, para não esquecer. Tem problema. Uma hora você vai estar fazendo elogio sem você estar pensando nisso. Aí você já escolhe uma outra coisa para você fazer. Começa de maneira mecânica. É igual prece, gente. Quem faz prece quando acorda? Quem faz prece quando está dormindo? Quem faz prece quando está dirigindo o carro? É bom, né, cara? A gente vai, de repente, começa a conversar com o divino. O doutor Rodrigo Bob é um irmão que foi embora para o Canadá, na e fala assim, mãe, você e meu irmão faz prece todo dia. E passou a perto, foi embora para o Canadá. Realmente, eu tenho que rezar. Agora ele reza igual a gente.
É de manhã, nós almoçamos. Mas é isso. Eu comecei fazendo prece de quando eu acordo quando eu dormia. Não, agora eu sou eu. Tinha que botar até na anotar despertador. Faça a sua prece. Não, cara, é assim. Hoje eu não preciso. Eu acordo, eu tenho um texto que eu leio de manhã, mesmo que eu leio de manhã e à noite. Eu sento e pego o texto para ler. Eu já acordo, já desligo lá o despertador, já sento, pego, leio o texto. Eu escolhi aquele texto que eu leio, quando eu vou dormir eu leio o texto. É automático hoje. Aí eventualmente, uma vez ou outra falha, mas agora falha uma vez ou outra. Antigamente eu fazia uma vez ou outra. Então assim, a gente vai evoluindo. Então dá um passo, vale a pena e a gente melhora. No Espiritismo, evolução é uma escolha consciente de purificar as intenções e os pensamentos cotidianos. Está aí. A gente tem que decidir melhorar. E vamos escolher o que vamos fazer para melhorar. E vamos fazer. Nem que você tenha que colar no vidro do banheiro, para quando você entrar, a porta da geladeira. Não tem problema. Faça, comece. Comece porque, sem dúvida, vai ficar melhor. Evolução e reencarnação. O caminho gradual, né? O progresso moral não é um evento súbito, mas uma conquista milenar. Através de múltiplas existências, o espírito colhe experiências que moldam o seu caráter. Vamos voltar um pouquinho no tempo, não precisa muito. Se a gente voltar 100 anos, se a gente pensar em, não precisa nem 100, pode ser até menos, 60 anos, imposto de renda, gente. Como o nego dava golpe no imposto de renda? Hoje, não fala não, se eu fizer, vou tomar uma multa, nego vai me pegar, não vou fazer. Mas é muito mais difícil hoje você encontrar quem pensa em fazer, em burlar a lei, do que quem não faz. Antigamente era um troço, dá dinheiro para o guarda quando você estava errado. Falar que não acontece isso mais não. Acontece. Mas eu conheço muita gente que já teve carro apreendido, que já teve... Por quê? Não tem papo. Eu estou errado, beleza, vamos levar o carro, pode apreender o carro, leva para o pátio e eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Isso é evolução moral. E um exemplo bobo. É evolução moral. Nós estamos progredindo, só que a escolha é nossa. Nós precisamos decidir. Se a gente para para pensar, vamos voltar 2000 anos quase atrás, um pouquinho menos. Jesus, a mulher adúltera, adultério, vou até falar aqui, pelo exemplo que Jesus coloca no livro, mas é milenar isso. E todo mundo não taca a pedra. A mulher era apedrejada, o homem era apedrejado. Seu marido para a mulher. Até a Constituição de 88 no Brasil, existia uma lei que era legítima defesa da honra. Se eu descobrisse que a minha esposa me traiu e matasse ela, eu usava o argumento da legítima defesa da honra. A gente está falando da Constituição de 40, aqui. Há 5 anos atrás, talvez, um pouco menos, um indiano assassinou uma jovem norte-americana porque ela o rejeitou. Estados Unidos, faculdade, a menina rejeitou o cara e ele, no momento de fúria, não foi um momento de fúria não, na religião dele, no país dele, na cultura dele, aquilo não poderia acontecer. E ele matou a jovem norte-americana. Ele morava nos Estados Unidos. Como é que ele deve ser punido? Pela lei norte-americana? Ou ele deve ser perdoado porque é o que ele conhece? Vocês entendem como é que a gente vive, ainda está vivendo num momento muito, muito difícil? Tem países hoje, que as mulheres não podem fazer nada, não estudam, não podem
fazer absolutamente nada. Alguns países muçulmanos, mulher, assim, tá ali para obedecer o que eu mando, e se eu me enjoar, você apanha ou morre. E está tudo bem. Está tudo bem para a lei humana lá. E se vier para cá, é outra lei. Mas e a lei do Espírito? E a lei de Deus? E os ensinamentos de Jesus? A gente pode julgar da mesma maneira? A gente viu o exemplo simples, bobo do banco. Duas pessoas que teriam uma punição ou uma benesse, um pontinho positivo, só pelo pensamento, só porque ele pensou em fazer e desistiu, ou pensou em fazer e deixou, só não fez porque podia ser punido. Então a gente está falando disso. Experiência e transformação. Cada nova vida oferece a oportunidade de dominar imperfeições e desenvolver virtudes essenciais, como a bondade, a humildade e a caridade. A pureza do coração é o resultado de um longo processo de evolução. Espírita sempre fala, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ser bom não é ser bobo. Ser humilde não é ser pobre. A gente já falou aqui, a gente já ouviu aqui a relação com o dinheiro que a gente tem que ter. E se a gente parar para pensar, deve ser uma prova realmente muito difícil, né? Ter muito dinheiro. Porque eu penso, para nós meros mortais, ninguém aqui é multimilionário em dólar, multibilionário em dólar, né? A gente lembra da parábola da viúva. A gente normalmente acaba dando o que nós não queremos mais. Falando de uma maneira geral. Aí você ouve a parábola da viúva, quando ela pegou e a única coisa que ela tinha e ela deu. Olha a diferença disso, gente. É ter muita fé. Todo mundo já ouviu, Deus proverá. Tem que ter fé para fazer isso, gente. Que você tirar a única coisa que você tem e dar para uma outra pessoa, você tem que acreditar muito que Deus realmente vai estar com você. E Ele vai estar para te ajudar, para te suprir. Falando de humildade, falando de bondade, às vezes as pessoas falam assim, fala com o Perini, cara, o Perini é tão bonzinho. Aí você vai lá, Perini, aí você faz as coisas que você sabe que vai prejudicar o Perini, mas você sabe que ele não vai dizer não, que ele vai fazer porque ele é bonzinho. Aí não é bonzinho, gente, isso não é ser bonzinho, isso é ser bobo. O amor tem que ser duro, tem regras. A bondade também. Você não pode se prejudicar, nem a prejudicar outras pessoas para fazer uma bondade ou uma caridade. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente não vai poder fazer algumas coisas porque eu te ajudo, mas prejudico a dona Wanda. Então isso não é caridade, isso não é bondade. O conceito de adultério, que ele fala de adultério e transformação. No texto, ele fala de adultério se referindo a... Quando você lê o texto, você entende que é só o adultério da traição. Só que quando ele usa o termo adultério, ele está falando de todos os males que podem acontecer. Então, no contexto espírita, adultério é tudo aquilo que nos induz a um erro moral ou alimenta as nossas imperfeições. Muitas vezes o problema não reside nas coisas em si, mas nos equivocados que fazemos dela em nosso cotidiano. Então, quando ele usa esse exemplo que ele fala do adultério, ele está usando tudo que não vai induzir o nosso erro. Vamos lá. Pessoal que tem uma queda para bebida alcoólica. Aí primeira coisa que você faz, você evita ir pro bar. Você evita comprar a bebida.
Mas aquele meu amigo é meu amigo de vida, cara. O bicho bebe todo dia. É mais fácil você beber se você encontrar com ele ou se você não encontrar? Hein? Se você não encontrar, vamos dizer, meu amigo de vida. Eu vou parar de encontrar o meu amigo? Talvez necessite. Talvez precise se afastar do seu amigo por um tempo. Começa você a fazer aquela caminhada, começa a malhar. Aí você começa a malhar, começa a cuidar do teu corpo, começa a fazer alguma coisa. Você encontra os teus amigos que não fazem, pô, deixa de ser palhaço. Pensando que e agora está querendo ficar saradão, está pensando que é garotinha. Quantas vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia, gente? No trabalho, no estudo. Pô, tu vai fazer, cara, é sexta-feira, cara. Quantas vezes tem aquele, né, eu brinco que tem o diabinho e o anjinho, né, no ombro. Você escuta um, falou Rodrigo, tu sabe que tua mulher é brava, é melhor tu fazer o que ela falou. E o outro assim, fala, não, rapaz, tu que manda em tudo, quebra tudo. Aí a gente usa o bom senso, escuta o anjinho. Não é o dia inteiro assim, ouvindo essas vozes nas nossas cabeças? E a gente tem que fazer as escolhas corretas. Por isso, sempre temos escolhas. A escolha é sempre nossa. É o que eu falo sempre do Espiritismo. Eu ainda vou ver isso aqui lotado de gente em pé, gente vendo na tela do lado de fora. Vou ver. Espero que é nessa encarnação. Mas que é difícil, porque é mais fácil terceirizar. Quando fala assim, você já sabe, você é responsável. Pesa, né? Melhor jogar a responsabilidade para o outro e ficar aqui, não, mas eu não sabia não. Quem falou foi o Davi. É o Davi que é o responsável. Então, a minha pena é menor. A gente já sabe, gente, só de pensar, já ficou registrado ali. A gente já ganhou a carinha triste ou a carinha feliz, né? As expressões cortar a mão ou arrancar o olho não referem-se ao corpo físico, mas a necessidade do sacrifício moral, que foi o que eu falei no início. A gente não vai... Jesus não ia arrancar uma parte do nosso corpo para que a gente entendesse o que é. Mas muitas vezes você precisa lutar contra uma tendência natural sua para você conseguir vencer, você conseguir resistir àquilo até o ponto que você realmente não precise mais. Eu falei da bebida, pode ser um exemplo. Jogo pode ser outro exemplo. Pornografia pode ser outro exemplo. Então, assim, a gente luta contra as nossas más tendências para vencê-las. E isso acontece todos os dias. Então, todos os dias que a gente acorda, meu pai, muito obrigado, porque eu estou vivo, porque viver é bom demais. Né? Quero morrer bem velho. Então, quero aproveitar bem, da melhor maneira possível. Pelo menos conseguindo ganhar bônus hora, né? Ganhar um pouquinho de bônus hora aí já dá uma ajuda. E o que significa isso? Afastar hábitos, ambientes e atitudes que impedem nosso crescimento espiritual. Quando a gente fala de ambiente, lembra que eu falei do amigo? Às vezes é família, gente. Se você não se afasta, você não consegue caminhar, porque parece que tem gente te segurando. E às vezes você vai precisar se afastar da família, sim, até que você tenha uma boa estrutura, uma boa resistência. E aí não importa se eu vou chegar e Joãozinho vai falar, porque eu já estou bem, eu já estou seguro. Enquanto nós não temos essa segurança, enquanto você não tiver, enquanto eu não tiver essa segurança, a gente precisa pensar nas pessoas que estão nos fazendo bem e nas pessoas que estão nos fazendo mal, para que a gente possa tomar escolhas mais assertivas. Sintonias espirituais, sintonias elevadas, né? Espíritos superiores e protetores aproximam-se naturalmente de pessoas sinceras, equilibradas e humildes. A paz interior e o desejo do bem funcionam como um convite para influências regeneradoras. Gente, sem dúvida, nós estamos numa casa espírita.
Vocês acham que não tem espírito que está querendo que essa casa pare de funcionar? Então, quantas vezes a gente saiu de casa ou antes de sair de casa? Vai não. Vai fazer o que lá? Fica aí. Ó, vamos ver um filme. Vamos tomar uma. Quantas vezes a gente diz, cara, você está cansado, acordou, você vai sair agora. Vai chegar 9 horas da noite, 9h30, não faz isso não, fica em casa. A gente sofre essa influência sim, gente. É duro, mas a gente está aqui. Então, quando você começa a buscar culto no lar, gente, quem não faz culto no lar, comece a fazer. Vocês vão perceber como a vida muda e melhora. A harmonia do lar, da família, dos filhos. Ele pega a sua vizinhança. Então, assim, é fundamental. Você cria esse ambiente para você. Quando você cria esse ambiente, você traz para perto de você pessoas sinceras, equilibradas e humildes. Os espíritos superiores e protetores, eles vão estar cada vez mais próximos. Então as nossas intuições vão ser melhores. Às vezes é uma besteira, gente. Você pega o carro, você vai entrar, fala assim, ué, era para eu entrar ali, eu vim para cá. Cara, pode ter certeza, se você fosse por ali, você ia estar no lugar, no momento que talvez você não devesse estar. Você ia chegar no lugar e encontrar uma pessoa que você não deveria encontrar, que poderia te causar um mal. Então acontece tantas coisas que a gente pensa que a espiritualidade não está cuidando disso, mas é ela que está cuidando de nós sempre. Sentimentos de orgulho, mágoa ou egoísmo criam uma ressonância com espíritos ainda perturbados. Nossas emoções determinam a porta que abrimos para o mundo invisível ao nosso redor. Gente, é impossível para mim falar de espiritismo e falar da novela A Viagem para do Alexandre. Né? Então, cara, não tem como, para mim aquilo foi perfeito demais. A gente tem até figurinha, vai lá, caça a briga, vai lá. Cara, era exatamente aquilo, é exatamente isso aqui, ó. Mas começa aqui. Você vira, e aí vibração, gente, todo mundo aqui já ouviu falar de energia. A energia densa. É denso por quê? Porque tem uma velocidade mais lenta. Quando a gente está feliz, aquela alegria, quando você quando você faz a prece, né, a gente entra no estado de vibração, você está se protegendo. Então você vibra mais alto. Se você vibra mais alto, aquela energia densa consegue chegar perto de você, que está com aquela energia rodando, espalhando alegria e felicidade para todo mundo? Não dá, gente. Até tenta, mas toma uma tapa da tua energia e fala assim, não, ali que eu não vou fazer nada. Mas a Marina, eu senti que a Marina ficou hoje, mas estou sentindo que ela está assim, ela teve uns pensamentos, opa, eu já colo na Marina porque me deu brecha. E essa brecha que a gente não pode dar. E se a gente der brecha, as coisas começam a ficar ruim para o nosso lado, porque ainda não somos perfeitos. Estamos em processo de evolução. A vigilância sobre os pensamentos é a chave para o equilíbrio espiritual. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Aconteceu alguma coisa, você está na rua, eu falei dentro do carro, porque dentro do carro é impressionante. Você pega vou para Paraty, você está vendo o negócio, você começa a pensar, começa a falar, é isso. Aproveita. Onde você estiver, onde você estiver. Está num clima tenso no trabalho, pede para o banheiro, vai para o banheiro e faz uma prece. Não quer fazer na frente dos outros, não quer ficar com... Sai. Gente, eu preciso beber uma água, rápido. Sai, para, pega a água, bebe a água, faz a sua prece, coisa rápida e volta. É isso. Melhora o teu estado vibracional para que melhore o ambiente. A reforma íntima é o caminho que a gente precisa seguir. A verdadeira evolução espiritual não acontece pelo conhecimento intelectual, mas pela mudança moral do espírito. Então não precisa estudar? Não acontece pelo conhecimento intelectual, não precisa estudar. Não é isso, gente.
Não é isso. A gente precisa do desenvolvimento intelectual, mas a mudança moral é você fazer o que é certo numa balança, tem mais peso do que o conhecimento técnico. Esse também vai vir. Mas quantas pessoas nessa encarnação a gente conhece que não tem conhecimento técnico, intelectual e tem uma moral? Filme do Divaldo, né? Aquela senhora que pega o livro, dá o livro para ele, não sei se você já viu o filme do Divaldo, e a história é muito bacana. Ele começa uma mediunidade muito extensiva, que ele não tinha conhecimento intelectual do espiritismo, mas num determinado momento a senhora dá o livro para ele, aí quando ela me deu o livro, ela sabe tanto, a pessoa fiquei muito feliz, mas ela é analfabeta. Mas ela é analfabeta? Como é que ela consegue saber tanto? Como é que ela consegue ser essa pessoa tão boa, trabalhar tanto? Então é isso, gente. Temos que estudar. Aproveito convidar quem não faz parte do estudo sistematizado que acontece todas as quintas-feiras, pode procurar o seu Silvani para conversar com ele, para ver, são 5 turmas, né? É uma faculdade, gente, mas vale a pena para a gente conhecer e aprofundar o nosso conhecimento no Espiritismo. O que a gente está buscando com essa reforma? Sinceridade, esforço, amor. Por quê? Deus observa nossas intenções mais profundas, não apenas as ações externas. O nosso esforço, né? Porque a pureza não é a perfeição absoluta, mas é o esforço diário que a gente tem que fazer na nossa transformação. E o amor? A espiritualidade real reside na capacidade de amar, perdoar o troço difícil e agir com o bem. Então, aqui, amar. Amar quem gosta da gente é fácil. Difícil a gente amar quem não gosta da gente. Perdoar uma bobeira é uma coisa. Perdoar uma coisa gravíssima que fizeram com você já tem uma outra conotação. E agir com o bem. Fazer bem para quem te fez mal, ou para quem fez mal para alguém da sua família, também é um passo gigante que a gente precisa aprender a dar. Então, se a reforma íntima é o caminho, o único caminho que a gente tem é a caridade, que é o que a gente tem aprendido aqui. Aí, para finalizar, eu pedi para a inteligência artificial pegar todo esse texto e fazer uma imagem bonita para fechar, e ele fez isso aqui. Diferente, mas está aqui. Fraternidade ajuda ao próximo e a caridade segundo o Espiritismo. Muito obrigado.